Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Naquele dia não me interrogareis sobre nada. Em verdade vos digo que, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito essas coisas em parábolas, mas vem o tempo em que não vos falareis já por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Comentário João 16, de 23 a 28. Santo Agostinho. O verbo usado em latim, rogare, não significa apenas pedir, mas também interrogar, como na tradução. No Evangelho grego, sobre o qual foi traduzido este, também é usado um verbo que pode significar ambas as coisas. Mas por acaso ele nos ama porque nós o amamos? Ou, pelo contrário, nós o amamos porque ele nos ama? O próprio evangelista afirma isto. Nós, portanto, amemos, porque ele nos amou primeiro. Ama-nos, pois, o Pai, porque nós amamos o Filho graças ao dom que o Pai e do Filho recebemos de amar o Pai e o Filho. Deus amou o que fez, mas não faria em nós algo digno de seu amor se não nos amasse já antes de o fazer. Saiu do Pai porque é do Pai e veio ao mundo para manifestar a humanidade de seu corpo. E deixou o mundo e subiu ao Pai, levando com ele a humanidade, mas sem abandonar o mundo de sua presença e seu poder, porque de tal maneira veio ao mundo, saindo do Pai, que não se separou do Pai. Mas lemos que nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou, foi interrogado pelos discípulos ao subir ao céu, quando havia de restaurar o reino de Israel. E estando no céu, pediu-lhe Santo Estevão que recebesse sua alma. E quem se atreveria a dizer que aquele que era mortal, sendo imortal, não deveria ouvir o pedido? Parece dizer: nesse dia você não vai me pedir nada. Isto não deve se referir ao tempo em que ele ressuscitou, mas àquele outro tempo em que o veremos como ele é, cuja visão não desfrutaremos nessa vida temporal, mas na eterna, na qual não pediremos ou perguntaremos mais nada, porque nada mais haverá de que saber ou desejar. O que Cristo diz falando em pedirem alguma coisa, não devemos entender como qualquer coisa, mas tudo aquilo que tem relação com a vida eterna, porque não se deve pedir em nome do Salvador nada que seja contrário à salvação, e a expressão em meu nome não se entende simplesmente como uma palavra como qualquer outra, mas algo com um sentido reto e verdadeiro. Porque, afinal, aquele que não crê em Cristo como Filho unigênito de Deus, não pede em nome dele, ainda que pronuncie seu nome. Pois o que pede em nome de Cristo, confessa aquele que pediu e recebeu, se não for contra si mesmo e sua salvação. Ele receberá então quando deveria receber, porque há coisas que não são negadas, mas são adiadas até o momento mais apropriado. É assim que essas palavras devem ser entendidas. Ele vô-lo dará. Os benefícios que são adequados para aqueles que pedem. Todos os santos são ouvidos por si próprios, mas nem tudo é dado a todos, porque não foi dito de forma indeterminada. Dará, mas ele vô-lo dará, quando usou as seguintes palavras:
até agora não pedistes nada em meu nome. Isso pode ser entendido de duas maneiras. Ou porque não pedistes em meu nome, porque não o conhecia bem, ou porque pedistes algo que, comparado ao que deveria ser pedido, poderia considerar como nada. Para que, então, em seu nome nada seja pedido, a não ser a alegria plena, diz: pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Onde se diz gozo seja completo, não se refere ao temporal, mas ao espiritual. E quando for tão completo que não te possas somar mais nada, então estará pleno. Esse é o vosso gozo completo, além do qual nada maior, não há nada maior. Desfrutar Deus, a Trindade, a cuja imagem fomos feitos. Todo aquele que pede com vistas ao gozo completo, este pede em nome do Cristo. E seus santos, que pedindo por este bem puderam ser perseverantes, não os enganou a misericórdia divina. Quem pede outra coisa além dessa nada pede, não porque o pedido seja nulo, mas porque se trata de um bem tão grande que, em comparação, o que quer que seja é nada. E adiante, tenho-vos dito essas coisas em parábolas, mas vem o tempo em que não vos falarei já por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Poderia dizer que essa hora de que fala Cristo é aquela em que vê-lo-emos de forma clara, como disse o apóstolo, face a face. Quando diz que tenho-vos dito essas coisas em parábolas, é o que o apóstolo diz. Nós agora vemos como por um espelho. Como em um espelho, porque o Filho fará com que seja visto o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem alguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas aqui parece haver um sentido que se nega. Nesse dia pedireis em meu nome. Deveríamos pedir no tempo vindouro, quando teremos satisfeito nosso desejo pelo bem? O ato de pedir é indigência, mas devemos entender que Cristo fez de carnais a espirituais seus discípulos. O homem animal ou carnal entende de Deus o que ouviu num sentido corporal, sem conseguir entender em outro. Por esse motivo, o que quer que a sabedoria tenha tratado a respeito do que é incorpóreo, as substâncias imutáveis são como parábolas, porque não as entende. Mas quando o homem espiritual começa a julgar, ainda que nessa vida veja como por espelho, e, em parte, sem os sentidos corporais e nem imaginações, e sim por uma percepção exata do intelecto, compreende que Deus é Espírito. Assim, diante do Pai fica claro, dito pelo Filho, que pertencem à mesma substância e que agora quem pedir, pedirá em seu nome, porque as palavras indicam não outra coisa que o nome. Alguns podem pensar que Jesus Cristo, como homem, roga ao Pai e que, como Deus, nos escuta com o Pai. E isso é o que creio que significa a passagem. E não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós. E assim é o modo como deve ser entendido que o Filho não roga ao Pai, mas que ele, com o Pai, ouve aos que lhe rogam, se elevarmos o olhar para o sentido espiritual.